noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes e boa noite aos meus companheiros virtuais. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e eu espero que todos se encontrem bem no conforto do lar de vocês, espero que todos estejam com saúde e que todos estejam bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, mas eu vou falar sobre a ansiedade na visão espírita. E para esse tema, eu estava até refletindo, né? Eu tinha conversado com o Sidney e ele tinha me proposto outro tema que eu ia fazer, só que aí teve um dia que eu me deparei pensando que a gente está vivendo em tempos de pandemia e muitas pessoas têm falado sobre como a ansiedade tem aumentado, como os níveis de ansiedade das pessoas estão aumentando por conta dessa reclusão, de alguns estarem em casa, ou não só da reclusão, mas essa questão de ter que trabalhar num momento onde a gente não sabe o que está acontecendo, que tudo é muito incerto. Então eu senti que como eu, uma pessoa que sempre conviveu com ansiedade, eu achei que era um tema interessante de ser tratado no dia de hoje, né? Nessa nossa conversa de hoje. E eu quero começar falando um pouquinho sobre a minha ansiedade, a minha experiência com ansiedade, que eu comecei desde pequena. Eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre tinha muita ansiedade. Era uma coisa boa às vezes, mas também às vezes não era muito bom. Era ansiedade para fazer uma prova, era ansiedade para ir a algum lugar, conhecer algum lugar, e aquilo sempre estava lá comigo, né? E por mais que eu já tenha buscado alguns tratamentos e tudo mais, eu nunca consegui me desprender muito disso. Então, eu estava pesquisando para essa palestra e a visão espírita da ansiedade ela é muito interessante. Então eu queria trazer para todos nós aprendermos juntos um pouco mais sobre isso. E para começar a falar da ansiedade em si, eu vou trazer uma questão um pouco mais técnica, que é o conceito dela, né? Que a ansiedade ela é uma excitação do sistema nervoso central. Ele vai acelerar o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente. Quando a gente está ansioso, a gente vai liberar o neurotransmissor noradrenalina e ele vai provocar uma excitação em todo o nosso corpo. E é um processo que ele pode ser tanto hereditário, como ele pode ser adquirido nas experiências que a gente tem em diversos ambientes. E ele também pode ser um traço que a gente carrega de outra vida, de outra vida que a gente teve, uma vida passada. E a ansiedade, ela está intimamente vinculada à forma como a gente interpreta as situações da vida, as situações do cotidiano. Tem um psiquiatra que eu estava pesquisando, que o nome dele é Leonard Vereacchi, ele é italiano. E ele fala que as pessoas não conseguem eliminar de forma natural essa tensão gerada pela ansiedade. Ele fala que a mente vai criar válvulas artificiais para dar vazão a essa energia negativa que se acumula dentro da gente. Então a pessoa vai começar a usar o próprio organismo como uma válvula de descarga. Então a pessoa começa a buscar mecanismos. Eu acredito que muitos desses mecanismos, no meu caso, se manifestou da minha forma de roer unhas. Tem pessoas que balançam muito a perna, tem pessoas que mexem no cabelo toda hora, estão constantemente mexendo em alguma parte do corpo. Essas são formas dessa energia ir se liberando do nosso corpo. E eu estava assistindo outra palestra que falava que a ansiedade ela era caracterizada por uma ilusão de controle. Essa ilusão de controle ela se manifesta de várias formas, né? Mas uma das formas dessa ilusão de controle, né, querer se manifestar, né? Ilusão de controle seria querer controlar o tempo e as pessoas e todas as coisas ao nosso redor. E como eu estava falando, uma das formas dessa ilusão se manifestar um exemplo, né, que ele cita, que é se a gente tem algo muito importante para fazer daqui a uma semana, por exemplo. A coisa muito importante pode variar de pessoa para pessoa, mas é algo muito importante que a gente tem para fazer daqui a alguma semana. E a pessoa, quando ela está naquele estado de ansiedade, ela vai querer antecipar aquela situação que vai acontecer. E ela quer antecipar para ontem. Tanto que tem aquela frase conhecida, né, que
as coisas para mim são para ontem, tem que ser para ontem. As pessoas têm essa vontade de querer tudo para ontem, né? Uma frase bem comum. E por que a gente fala, né, esse para ontem? Porque ele já é conhecido. O ontem, a gente já sabe o que aconteceu e ele já tem um domínio, a gente já tem um controle sobre o ontem. Enquanto o que vai acontecer daqui uma semana, o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que é. Então a gente quer controlar e quer trazer para ontem para poder gerar essa sensação de controle. E isso vai nos levar, vai trazer para a pessoa um estado de profunda ansiedade. E que se ele não for tratado, ele pode se transformar até num transtorno de ansiedade, que aí ela já vai para um caminho mais patológico. E como para o espiritismo, todas as doenças que a gente vivencia, todos os tipos de doença, eles são uma doença espiritual, essa ansiedade ela é tratada como uma doença espiritual. E aí ela pode ser tanto uma prova como uma expiação. Uma prova de algo que a gente tem que passar por essa vida para poder evoluir, ou uma expiação que a gente carrega de outra vida, que a gente tem que trazer para cá para expiar isso. E a Joana de Ângeles, ela fala que o distúrbio ele vai estar enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis, e ele vai se reencarnar com predisposição fisiológica. Então ele vai imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos deltos transatos. Essa frase dela significa que a ansiedade ela está impregnada nos nossos genes. Uma das formas, né, que pode se manifestar, ela está empregada nos nossos genes desde que tem um encontro do corpo físico com o corpo espiritual. Então, vai ser um resultado de várias desordens que vão se aflorar nessa nossa vida por algum tipo de gatilho. Então, essa frase, né, esse ensinamento da Joana de Ângeles é interessante para a gente refletir também de onde que pode ser a origem dessa ansiedade, né? Como a gente tinha falado no começo, ela pode ser a origem de uma vida passada, né, que foi se encontrar agora, ou ela pode ser alguma situação que a gente vivenciou e que desencadeou isso. E a gente precisa sempre perceber que quando a gente entra nesse estado de ansiedade, ele tende a se agravar, porque quando a gente se rende a ela, a gente se rende a esse estado de transtorno, a gente vai estar entrando em sintonia com outros entes, tanto desencarnados como encarnados, que estão vibrando naquela mesma sintonia. Então a gente vai agravar mais o nosso estado íntimo, porque a gente vai atrair aquilo. Então quanto mais a gente exterioriza a ansiedade, quanto mais a gente entra nessa questão, nessa inquietude da nossa cabeça, mais a gente vai trazer para perto da gente esses entes desencarnados ou encarnados também. E tem até uma questão mediúnica da ansiedade, que ela pode ser vista como uma doença tipo uma espécie de doença mediúnica, pois quando a gente está nesse estado de angústia, vai ser essas vibrações negativas que eu falei que a gente vai emitir e que vai se afinar, né, vai entrar em afinidade com os irmãos em igual estado vibratório. Aí vai agravando o problema, como eu falei. E eu estava vendo uma palestra do Rossandro Klinger, e ele estava falando, né, que tem uma tentativa do plano espiritual de trazer a gente para o presente. O plano espiritual, tanto no Evangelho, em todas as lições, eles tentam sempre trazer a gente de volta para o presente. Porque o passado é uma coisa que já se foi, como eu já tinha dito, né? O passado já está lá atrás, a gente não tem mais domínio, a gente não tem mais o que fazer com o passado. E o futuro, ele está lá na frente, não chegou ainda, então não tem como a gente controlar ou querer mexer com uma situação que ainda não aconteceu. Então, a gente precisa investir no presente, que é algo que a gente tem agora. E ele fala, né, que o desinvestimento no presente é uma coisa muito grave. Porque quando as pessoas carregam traumas do passado, muitas pessoas vão carregar traumas do passado e muitas pessoas vão ficar deprimidas por conta dessas experiências e não vão tentar mudar ou fazer algo para mudar no presente. E também nem conseguem, né? Porque não tem como, algo que já passou. E tem muitas pessoas que anseiam por um futuro melhor, mas elas não fazem nada no presente. Então, o Evangelho, como eu falei, ele faz que a gente foque no presente.
E ele convida a gente a não se preocupar de forma intensa com o dia de amanhã, que a gente abrace o que é o presente, que é um tempo, mas também esse tempo é um presente a todos nós, da gente recomeçar todo dia e deixar a nossa cabeça limpa, tentar deixar a nossa cabeça limpa, porque eu sei que é difícil. Então, a gente tem essa energia para viver o hoje, a gente não tem energia suficiente para viver o ontem, o hoje e o amanhã. A gente tem energias para viver o hoje. Então, a gente precisa abraçar todas essas energias que a gente tem para viver o hoje. E a ansiedade, para ela ser tratada, ela vai demandar um tratamento que ele é multidisciplinar. Então, ele vai ser combinado tanto com a medicina humana, a medicina que a gente tem aqui, como a medicina espiritual, a necessidade espiritual. Então, ele é um tratamento conjunto. Eu acredito que agora a gente está vivendo num mundo que está tendo muitos distúrbios de ansiedade. Eu não estou falando isso só depois da pandemia, mas sim de antes também. Os jovens, principalmente as pessoas da minha geração, talvez das gerações um pouco depois da minha, um pouco antes, é uma idade muito propensa a viver com ansiedade. E eu acredito que isso se dê talvez à falta de fé. Eu não estou falando só do espiritismo, mas eu estou falando da fé em todas as religiões. Eu acho que a falta de fé, ela traz a falta de acreditar em algo maior que você, algo maior do que o que a gente tem aqui nesse mundo. Não precisa ser nem necessariamente no Deus que a gente acredita no espiritismo, mas todas as religiões, a falta dessa fé, ela traz uma ansiedade, talvez até uma depressão, porque você não encontra uma saída, você não vê um propósito em continuar. E a religião, e eu digo de todas as religiões, ela traz isso para você, ela traz esse propósito de ver o futuro, né? Você tem uma missão aqui e te faz acreditar que é tudo por algo maior. Então eu acho que não só isso, né? Mas um dos problemas da ansiedade, dessa ansiedade ter se generalizado tanto atualmente, é por conta disso. E como eu estava dizendo, Emmanuel, ele fala que se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que ele veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por um desespero sem remissão. Então é importante a gente lembrar que a ansiedade, ela sempre vai ser uma má companheira e ela sempre vai adoecer o espírito, né? Então ela precisa a gente precisa dar essa devida atenção a ela e a gente precisa buscar esse tratamento. Quem tem ansiedade em níveis mais leves, fazer esse tratamento, talvez eu acredito que para todo mundo seja bom buscar um tratamento profissional, mas principalmente quem realmente deveria buscar o tratamento profissional é quem tem esses transtornos de ansiedade que podem até acarretar numa depressão. Então ela é muito interessante, ela precisa ter toda a sua atenção recebida. E eu trouxe algumas dicas para ajudar a controlar a ansiedade. Algumas dessas dicas funcionam comigo, algumas não funcionam, mas eu acredito que eu já ouvi muitas pessoas, de experiências de outras pessoas que também têm muita ansiedade, delas falarem que funcionam com elas. Então eu trouxe aqui de uma maneira geral pra gente. E isso é para ajudar a controlar essa ansiedade, não combatê-la, porque combatê-la seria necessário uma ajuda profissional e espiritual também. Então, é uma coisa um pouco mais profunda. E eu trouxe 6 dicas, e a primeira é caminhar 30 minutos por 3 vezes durante a semana, ou praticar alguma forma de exercício físico. Porque como a gente estava vendo no começo da nossa conversa, a ansiedade ela é um acúmulo de energias negativas e que o corpo busca uma forma não adequada para liberar essa energia. Então, quando a gente faz esse exercício, quando a gente caminha, quando a gente faz algum tipo de dança, a gente libera essa energia de uma forma mais natural, a gente libera essa energia de uma forma mais energética. E isso ajuda o nosso corpo. E isso é recomendado, inclusive, pela OMS, essa quantidade de exercícios. A segunda dica que eu trouxe é pra gente ouvir músicas. E é o tipo de música que relaxa cada mente. Acredito que tem umas músicas que são mais relaxantes, mas cada pessoa tem o seu tipo de música que a relaxa. E a gente estava no nosso estudo, né, de segunda-feira, que a gente tem o nosso grupo, a gente estava falando sobre a obra Nosso Lar. E na colônia de Nosso Lar,
eles usam a música como uma forma de terapia. Todos os trabalhadores lá trabalham ouvindo música, porque a música ela ajuda, acalma as pessoas e deixa elas em sintonia com o que elas estão fazendo. Então é uma coisa muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo, que é a música. A terceira é evitar ter pensamentos negativos. E é muito difícil evitar ter pensamentos negativos, né? A gente é bombardeado com notícias negativas o tempo inteiro. Então é um pouco difícil falar para evitar esses pensamentos. Mas talvez controlar a forma com a qual eles venham, né? Quando a gente começa a ter essa onda de pensamentos negativos, em vez da gente atrair mais negativos, a gente começar a colocar uma barreira e pensar em uma coisa boa, pensar numa prece, buscar uma oração. A quarta dica é livrar-se da mania de perfeição. Essa mania de perfeição, ela é querer controlar tudo, né? Controlar as coisas da sua forma para que elas fiquem perfeitas da sua forma. Então, quando a gente tenta controlar todos os ambientes, controlar todas as formas que a gente quer, a gente acaba gerando uma ansiedade quando elas não saem da forma que a gente almeja. Então, é muito importante a gente tentar se livrar dessa mania de perfeição. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício que a gente tem que treinar diariamente, né? Quem tem essa mania de perfeccionismo. A quinta dica, ela diz para a gente se desligar do trabalho quando a gente não tiver mais o nosso horário de trabalho. E essa quinta dica, ela serve tanto para o trabalho, como para a escola, como para diversas situações. Ela é uma dica que fala para a gente viver o momento. Então, se a gente está aqui no centro agora, a gente precisa focar em estar aqui no centro agora, focar em ouvir as palavras dessa conversa, focar em olhar para as pessoas e conversar com elas, em vez de pensar em chegar em casa e fazer o jantar, ou fazer outra coisa depois, ou pensar no trabalho de amanhã que você vai exercer amanhã, porque isso vai gerar uma ansiedade do amanhã, ou gerar uma ansiedade do ontem também, né? Você pensar em alguma coisa que você não fez ontem. Então é um convite, essa dica, a todo mundo viver o momento de agora e evitar pensar no ontem. E a sexta dica, ela fala sobre meditação e a oração. A meditação, eu já tentei mais ou menos fazer meditação e não funcionou muito comigo. Eu quero tentar de novo no futuro, mas não funcionou comigo nessa primeira vez que eu tentei, mas funcionou com muitas pessoas que eu conheço. Muitas pessoas, elas falam muito que meditar ajuda a controlar a ansiedade, ajudou elas a se sentirem mais calmas e ajudou elas a terem uma mente mais limpa para o trabalho. Então, a meditação ela é muito importante para quem tem esses transtornos de ansiedade mais profundos. E é um exercício que eu convido a todos em tentarem, mesmo que não der certo da primeira vez, abraçarem essa tentativa. E a oração. A oração é o que move a gente, né? A gente tem que acordar, fazer oração, a gente tem que dormir fazendo a oração. E eu acredito que quando a gente estiver vivenciando um transtorno de ansiedade, a gente estiver tendo algum tipo de crise de ansiedade, crise de depressão, é quando a gente deve mais recorrer à oração, porque é quando ela vai ser mais importante. É quando a gente vai poder pedir uma luz, um brilho para o plano maior e poder buscar algum amparo, né? Porque Deus ele sempre está ali para nos ouvir, para conversar com a gente. Todos os nossos companheiros espirituais, eles sempre estão ali para nos auxiliar. É só a gente querer falar e a gente pedir ajuda, que eles vão estar lá para nos amparar. Então, eu acho que quando a gente estiver vivenciando essa crise, eu acho não, né? Eu sei que é necessário e que funciona muito comigo a oração. Ela é necessária para ajudar a gente a se acalmar cada vez mais. E essas são as 6 dicas que eu quis trazer. Obviamente, existem milhares de outras coisas que funcionam para cada um e que cada um pode vivenciar da sua própria forma, mas isso são coisas que a gente pode fazer no dia a dia e não dispensando uma ajuda profissional, porque eu acho que esses profissionais, tanto psicólogos como os psiquiatras, eles são os principais, juntamente com o centro espírita, né, para ajudar a combater a ansiedade e esses transtornos de ansiedade. Como eu falei, a medicina humana ela não vai excluir a necessidade de uma ajuda espiritual, da necessidade da medicina espiritual. Então, quando a gente combina esses 2 tratamentos, a gente acaba nos tornando seres humanos mais calmos e que focam mais no presente. O que é bem difícil agora também, né? Com as redes sociais, a gente sempre está focando em outra coisa. Mas isso ajuda bastante, combinar essas 2 formas. Então, era isso que eu queria trazer. Muito obrigada a todos. E passo a palavra para o Wilde. Vai fazer o encerramento. Muito obrigada.
Boa noite, amados. Tudo bem? Tema forte, né? Ansiedade em época de pandemia, ninguém tem, né? Né, Maurício? Todo mundo tranquilo, na paz. Gente, vamos pegando um copinho com água. Quem não pegou ainda, vou esperar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ler, aproveitando o tema de ansiedade da Clara. Obrigado, meu Clara. Eu vou ler 8 dicas de um menininho de 6 anos que eu vi nas redes sociais. Dicas simples para dias mais leves. Aceite a vida como ela é. Aceitar o que acontece nas nossas vidas significa reconhecer que a única coisa que podemos mudar de verdade somos nós próprios. Viva o presente. Não deixe a parte boa da vida para depois. Relaxe. Uns minutos de puro relax e meditação vão te ajudar a desligar do mundo e se conectar com você mesmo. 4. Descomplique e desacelere. Viva o presente com calma e sem pressa de pensar no que vem a seguir. 5. Não exagere seus problemas. As dificuldades vão surgir sempre, mas tente encarar os problemas como uma forma de aprendizado. 6. Pratique a paciência. Não adianta sofrer por uma coisa que não sabemos agora como vai acontecer. 7. Dê um real valor ao dinheiro. Há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher. E 8. Seja grato. Agradeça pelas suas qualidades e conquistas e pelas pessoas que lhe fazem o bem. Menininho de 6 anos na rede social, gente. Bom, todo mundo aí já está com a sua jarra de água, o seu copo de água. Vamos relaxando aí no sofá, na cama, na cadeira, onde você se sentir melhor. Vamos relaxando os ombros, relaxando o nosso corpo. Vamos fechando os nossos olhos para um momento especial de vibração. Um momento mágico de muita luz vinda do alto. Nesse momento, vamos nos acomodando da melhor forma possível. Vamos tranquilizando nossos corações e nossas mentes. E nesse clima de paz e serenidade, vamos elevando nossos pensamentos ao encontro do Divino Mestre Jesus. E assim, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar, e vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem, por toda essa casa que nos acolhe e por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrar por todas as turmas de escolas de aprendizes do Evangelho, pela mocidade e pré-mocidade espírita e pela evangelização infantil. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar pelos nomes colocados na cestinha de vibrações. Vamos vibrar pelo nosso lar e pelos queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus
entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, e essa luz transborda por todas as janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Pedimos também, Pai, nesse momento, a fluidificação da água, colocando o remédio necessário para aliviar os males do nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos mantendo com os olhos fechados e vamos finalizando os trabalhos da noite de hoje com a prece que Tu nos deixou, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, meu Pai. Que assim seja. Pedimos a Tua luz para que ilumine a nossa semana, meu Pai. Muito obrigado a todos os trabalhadores do plano espiritual que estão aqui conosco e continuarão no trabalho do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Desculpem pelo atraso, atrasamos um pouquinho aí, é o delay da internet. E terça-feira que vem, no mesmo horário, 8h15 da noite, Evangelho no Lar, vibrações. Muito obrigado a todos. Aguinha.